fazer no YouTube, é o jeito. Boa noite, vamos ler hoje os últimos 2 capítulos de Atos, ok? Tem que ser assim. Ai, eu tenho que reorganizar aqui para ficar melhor, que tá meio fora do esquema. Mas tudo bem. Vamos orar para começar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que o Senhor possa estar com cada pessoa que vai assistir agora ou depois. Te peço que o Senhor possa renovar nossas vidas todos os dias, que nosso propósito de viver ao vosso lado, de melhorar nosso caráter, nossa personalidade, de conseguir, Pai, cumprir vossos mandamentos, de perdão, de amar uns aos outros, de ajudar uns aos outros, de viver para fazer o bem, esteja instalado em nossa mente e nosso coração, e que nós tivemos sempre força vinda de vós para realizar a vossa vontade aqui na terra. Por favor, esteja com o mundo, tenha misericórdia, Senhor, para que aqui se realize o vosso ideal, não a destruição do mal. Nós sabemos que as pessoas que herdarão a terra serão aquelas, como disse, aquelas que querem a paz através de vós. Bondoso Pai, por favor, esteja na Coreia do Norte e do Sul, para que essas nações irmãs se unam de acordo com a vossa vontade, seja feita o vosso desejo, Pai. Esteja com nossos irmãos peregrinos, que os descendentes dele possam receber anjos, que possam influenciá-lo para eles voltarem à grande tradição de fazer a vossa vontade, de respeitar a família, ele voltar de novo. Os Estados Unidos, como uma nação cristã, que recebe bênção e proteção vossa, e que eles distribuem essas bênçãos, protegendo as nações pequenas. Te peço também pela nação brasileira, que o Senhor levante os nossos 3 poderes, Pai Celestiais, os federais, que consiga colocar homem justo em cada um deles, e os homens justos que estão nele, levante e o proteja e tire das amarras dos mal de Satanás, Senhor. Por favor, faz isso desde o executivo, federal, legislativo e judiciário até os estaduais e os municipais. Te peço que o Senhor possa estar, Pai, com cada um que está trabalhando para a vossa vontade e fazer vosso desejo. Te peço que o Senhor possa estar com cada família, Pai, para ser fortificada em vossa fé e na prática de vossa fé. Te peço e te agradeço, meu Pai, que o Senhor também nos dê bastante paciência para conviver uns com os outros. E te agradeço por todas as pessoas que vão assistir, que o Senhor as abençoe. Te peço em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Eu sei que tem uma pressão fora do comum no mundo todo. Eu acho que todas as pessoas devem estar sentindo isso. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, pastora Genilda. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Roseli. Seja bem-vinda e obrigada. Está uma pressão muito grande no mundo inteiro. A gente sabe disso, né? E para quem está lutando para ficar sempre do lado de Deus, então vamos ter sempre um obstáculo a ser vencido em cada vez, né? Mas a gente se torna forte no dia a dia, né, pastora Genilda? A gente tem que se tornar forte. Obrigada, minha irmã. A gente tem que se tornar forte porque a nossa guerra, como disse Paulo, não é contra a carne, não. É contra protestade, né? Contra as forças do mal, que invadiram muitas igrejas, e elas invadem as famílias, elas invadem nossos corações se nós deixarmos. Por isso que a gente tem que ter força para ter paz, paciência, harmonia e aprender a perdoar. Não só perdoar a família, perdoar as pessoas. Às vezes é tão difícil, você olha para o mundo e o mundo está quase capotando. Mas o Pai Celeste está no comando, então a gente tem que ter força, fé e continuar, né? Porque o Espírito Santo substancial já está sobre a terra. E o dono é os Pais Celestiais. Então, vamos à nossa leitura e amanhã, se Deus me permitir. Aqui amanhã é feriado, é consciência negra. Agora, engraçado, se for dia do índio, é meu dia. Se for dia da consciência negra, é meu dia. Se for dia dos amarelos, os orientais, é meu dia. Se for dia de branco, é meu dia. Porque eu sou a raça humana. Meu pai era descendente de oriental, é espanhóis, holandês, sei lá. Já esqueci. E também tinha orientais na linhagem de meu pai. Minha mãe tem negro, índio e branco. Então, eu sou a verdadeira raça humana. Todos os dias eu posso comemorar. É verdade, minha irmã. É uma luta. É,
É verdade, não tem vitória sem luta. E como aquela música, né? A luta, como é? É uma luta grande, mas não venceremos. É só ficar do lado de Deus, do lado certo, a gente consegue, né, pastor? Vamos começar, viu? Atos, eu vou pegar o celular, porque senão se alguém fala comigo, o meu querido Facebook não deixa eu ver. Só se eu parar e ficar olhando só para os comentários. Incrível, né? Mas faz parte. Que Deus abençoe, que traga o dono do Facebook para o lado correto. Então, aqui sem o som. A gente consegue, eu consigo ver a tela e consigo ver quem fala comigo. Vamos lá. Atos 27, capítulo 27, versículo 21. Eu estou encostado porque minha coluna está um pouco dolorida hoje. E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros e um centurião, por nome Júlio, da corte de Augusto. Entrando em um navio Adramitino, desculpa, é minha dislexia, para navegar pelo litoral da Ásia. Partimos, estando conosco um tal de Aristarco, macedônio, da Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu a liberdade de ir até seus amigos para revigorar-se. E quando chegou em Macedônia, ele deixou Paulo descer, confiava que ele ia voltar, né? Descer e falar, se alegrar com os irmãos. E quando partiram dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque o vento era contrário. Navegando através do mar da Sicília, de Pânfilia, chegamos a Mira, uma cidade de Lícia. O centurião, tendo achado um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E navegando lentamente durante muitos dias, e tendo chegado com dificuldade a Sinto, o vento não permitindo navegar abaixo de Creta, diante de Salamona. E passando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Porto, próximo da cidade de Alácia. E tendo passado muito tempo, e a navegação já se tornava perigosa, porque o jejum havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes: Senhores, eu percebo que essa viagem será dolorosa, com muito dano, mas só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. Não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Quem avisava isso a Paulo? Lógico que era o Jesus que estava acompanhando ele em cada momento. Quando a gente está lidando com o mundo espiritual, eles estão acima do tempo e do espaço. Jesus podia falar com Paulo e podia falar com os outros, porque, segundo o Pai Moon, a velocidade do espírito é mais rápida que a velocidade do pensamento. Ou seja, por isso eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas o centurião acreditava mais no capitão, no dono do navio, do que as palavras de Paulo, nas coisas que Paulo falava. E como aquele porto não era adequado para invernar, a maioria aconselhou que partisse dali para tentar chegar a Fenécia, que era um porto de Creta, em direção ao sudeste e noroeste, e ali invernar, passar, né? E suportando o vento fraco do sul, suportando eles, teria obtido o seu propósito, levantar as âncoras para navegar para a próxima Creta. Mas não muito depois, levantou-se um vento tempestuoso chamado Euraquilon. Olha que coisa, tempestuoso chamado, tinha o nome do tempestuoso chamado Euraquilon. E apoderando-se do barco e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. E correndo abaixo de uma ilha chamada Cláudia, deveria ser Cláudia, não sei, tem Cláudia aqui, não sei. Tivemos muito trabalho para reconhecer o bote. E tendo recolhido os botes, reforçamos o navio com corda, temendo que ficasse preso no sítio, e arriaram as velas, deixando levar à deriva.
Quer dizer, ele avisou, né? Mas isso acontece até no dia de hoje. Você quer avisar as pessoas das coisas. Eu sei que quando a gente não avisa, a gente paga também. Mas às vezes você quer avisar e as pessoas não prestam atenção. Aí dá nisso. Sendo-nos agitados excessivamente por uma tempestade no dia seguinte, eles aliviaram o navio. E no terceiro dia nos lançamos ao mar com as coisas próprias na mão os aparelhos do navio. E nem o sol nem as estrelas parecia por muito dia. Tá tudo escuro, hein? Será que foram os 3 dias de escuridão dele? Quando chove muito, fica tudo escuro mesmo. O dia vira noite. E uma pequena tempestade nos pressionava. Perdemos toda a esperança de salvarmos. Mas após a longa abstinência, Paulo se levantou no meio dele e disse: Senhores, deveres ter me ouvido e não ter partido de Creta. E assim evitariam esse dano e perda. Agora eu vos exorto para que tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Porque este esteve comigo esta noite, o anjo de Deus, que eu sou, de quem eu sou e quem eu sirvo. Olha que frase linda, minha gente. Olha o que Paulo diz. Esteve com ele um anjo de Deus, de quem ele é e de quem ele serve. Né? A gente não pode dizer... Boa noite, Cícera, seja bem-vindo. Boa noite. Nós somos, viu, Rosane? Sai de si. Espera um minutinho que o... Pronto. A Rosane disse o seguinte, vocês são mulheres fortes, mas não somos nós. Você também é uma mulher forte. Todas as mulheres que são de Deus são mulheres fortes. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Boa noite, Cícera, seja bem-vinda. Viu que frase linda que ele diz? Ele não diz eu sigo, ele diz assim, porque esteve comigo esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ou seja, eu pertenço a Deus. Fantástica essa frase, né? Também acho. Olha, aqui o Facebook mesmo, eu vendo por aqui, ele não deixou eu ver os 2 comentários quando chegaram. Talvez agora eu veja. Não é, Helena? Nós somos mulheres fortes porque pertencemos a Deus e aos verdadeiros pais. E acreditamos em Cristo Jesus também, né? Que foi Ele que fez nós cristãos para poder encontrar o Messias da segunda vinda. Vou voltar, viu? Mas eu acho maravilhoso quando eu leio essas frases. Dizendo, não temas, Paulo, é necessário que esteja levando diante de César, eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Ou seja, por causa de Paulo, Deus deu a ele a vida daqueles ali para que nenhum se perdesse. Portanto, Senhor, tem de bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será assim como me foi dito. Fortíssima, é verdade, Helena. Nós somos mulheres fortíssimas. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, porque eu creio em Deus e que será assim como foi dito. E, portanto, é necessário irmos encalharmos em uma ilha. Mas quando chegou a 14ª noite, gente, eles passaram 10 noites, fomos levados para cima e para baixo do Adriático. Em torno da meia-noite, os marinheiros acreditavam que estava próximo em alguma terra. E, sondando a profundidade, chegamos 20 braços. Passando um pouco mais adiante, voltamos a lançar a sonda e chegamos 15 braços. E detemos a ser atraídos contra outras rochas, e eles lançaram 4 âncoras da polpa, estando que o amanhecesse. Mas os marinheiros procuravam fugir do navio, descendo os botes ao mar, e com complexo de querer lançar a âncora da proa. Paulo disse ao centurião e ao soldado: se estes não permanecer no navio, não podereis salvar-vos. Olha, eles queriam fugir do navio. Mas Paulo disse que se eles fugissem, ele não poderia salvar eles, né? Então os soldados cortaram as cordas do bote e deixaram cair, e prestes chegaram o dia. Paulo pediu a todos para se alimentar, dizendo: este é o 14º dia. Ele estava no navio. Que esperamos, continue em jejum, não havendo
provado nada. Paulo estava em jejum por 10 dias. Olha, tudo que você vai fazer para Deus, tudo, né? Tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente tem que pagar um preço. Qualquer pessoa que você ajuda, que você intercede por ela aos pais celestiais, você paga um preço. Nada de graça, porque a gente está tirando pessoas do mundo do capeta para o mundo de Deus. Então, Paulo, para salvar aquelas pessoas, ele estava em jejum há 10 dias, mas pediu para as pessoas se alimentarem. Aí a Maria Cissa disse o seguinte: há situações que nos obrigam a sermos fortes sem termos outra opção, justamente. Mas aí é que mostra que somos fortes. Se a gente tiver outra opção, você pode ficar à vontade. Nós só sabemos que somos fortes no momento que você não tem outra opção e que você tem que enfrentar a qualquer situação, às vezes para salvar um filho, às vezes para continuar vivendo, às vezes para continuar na luta. A gente não tem opção quando estamos com Deus, a não ser em frente. Por isso somos bastante fortes. Vamos lá. Portanto, exaustável que comas alguma coisa, porque é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Isso é que é fé. A gente, é como disse a mãe, tem que voltar aos tempos antigos do Espírito e da verdade. Né? Quando a gente tem a verdade, mas precisamos ter esse espírito de fé, essa coragem de saber, não, o Pai Celeste está conosco. Né? Como é que é aquela? Unidade e vitória, é um novo começo para o Brasil. Vamos lutar sem cessar. Se houver dificuldades, vamos suportar. Mesmo que o mundo não queira aceitar, Deus está conosco e nada vai nos separar. Eu acho que nada vai nos derrubar também. Nada vai nos abalar, né? A gente é igual bambu, pode até abalar, mas dobra, mas não enverga. Boa noite, Neto, seja bem-vinda. Saudade de você. Beijo no seu coração. Vamos lá. Se me empolgar aqui, ó, minha voz é feia para cantar, né? Então, olhe bem, nada, ele disse, nem cairá um cabelo de vossa cabeça, de qualquer um de vós. Tendo falado isso, tomaram o pão, deram graça na esperança de todos e o partiram e comeram. Com quem fazia isso antes de comer, dai graça. Agradecei antes, ofertai aos pais celestiais, aos verdadeiros pais. É uma tradição tão linda, porque você abençoa a sua comida, abençoa as pessoas que estão comendo com vocês na mesa. Então ele disse, tenha já todos bons ânimos. Eles também se alimentaram, e éramos todos no navio, 276 almas, 276 pessoas. E quando eles tinham comido suficiente, ali vai o navio lançando trigo no mar. Sendo já dia, não reconheceram a terra, mas descobriram uma enseada que tinha praia. E quando desceram sobre a possibilidade de escolher, de encalhar naquele navio, ai meu Deus, espera um pouquinho, desceram com medo que o navio ali encalhasse. Desprendendo, pois, as âncoras, deixaram no mar. Eles foram nadando até a enseada, onde tinha tipo uma ilhazinha. Soltando ao mesmo tempo as amarras do leme, e enceram o vento, popa da vela, e dirigiu-se para a praia. Praia é areia, né, gente? Praia é areia. A gente diz, vamos à praia, mas a praia é areia. O mar é uma coisa, a praia é outra. Muitas pessoas, e foram todas alimentadas, né, Helena? Deus disse que nenhuma delas perderia a vida. Isso é que é amar, né, Paulo, porque ele fez por causa de Paulo. E sendo todos bons ânimos, eles também se alimentaram. E tendo chegado a um lugar, encontrou duas correntes encalhadas em um navio. Ficaram à proa. Tomou-se de imóvel. O navio que estava encalhado, ele fez como casa, né, de imóvel. Mas pouco estavam quebrados com a violência das ondas. E os soldados se aconselharam, perguntaram-se, né, pediram conselho, aconselharam a matar os prisioneiros para que nenhum deles escapasse andando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, manteve-o longe dos seus propósitos e mandou que, se pudesse, nada se lançasse primeiro ao mar, alcançasse a terra. E os demais, uns em talbo e outros em pedaços quebrados do navio. Assim aconteceu, e todos escaparam seguro até a terra. Você vê, né, como o povo é.
a vida dos presos, mesmo os presos nem queriam saber se era inocente, queria matar, mas como Paulo fez amizade com o centurião, ele não deixou matar nenhum, senão iam matar Paulo também. Vamos para o Atos, último capítulo de Atos, amanhã a gente entra em Romanos. Atos, ele tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta, e o povo barbudo usava conosco de pouca gentileza, porque acenderam fogo e receberam todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Não com pouca gentileza, viu, gente? O povo acenderam para receber ele, era um povo barbudo, e receberam ele bem. E tendo Paulo ajudado um maço de graveto, pondo no fogo, uma víbora surgiu do calor e prendeu-se à sua mão. E os bárbaros, vendo a víbora venenosa, penduraram a mão, dizendo uns aos outros, sem dúvida, este homem é assassino, porque dizia uns aos outros que apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixara viver. Olha bem, pensando que Paulo era assassino e já estavam julgando. E tendo ele sacudido o anel no fogo, não sentiu mal algum, mas ele aguardava que inchasse ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo, vendo que nenhum mal lhe sobrevia, mudaram de opinião que ele era um Deus. Pensando que ele era um Deus, Deus de letra minúscula. Gente, você faz alguma coisa boa por alguém, passa um minutinho e as pessoas esquecem do que você fez. Você vê, ele salvou 200 e poucos homens, não foi? No entanto, só porque a serpente picou a mão dele, eles já estavam dizendo que ele escapou do mar, mas era um assassino e ia morrer. Mesmo que Paulo deu bom ânimo a ele e disse que Deus ia salvar eles por causa de Paulo, entregou a vida deles para Paulo. Mas aí eles desistiram porque não aconteceu nada com Paulo. E tendo eles, e ali próximo daquele mesmo lugar havia uma possessão do principal homem da ilha, cujo nome era Públio, o qual recebeu e hospedou cortesamente por 3 dias. E aconteceu que o pai de Públio está doente de febre, fluxo de sangue, e entrando Paulo e vendo, depois de orar, e pôs suas mãos sobre ele e as curou. Gente, hoje a cura é como? Você pode até conseguir cura, que não é impossível, que eu já vi acontecer, através do suco sagrado. Da fé das pessoas que tomaram o suco sagrado, de nós dizermos, Pai, se tiver merecimento, que o Senhor cure. Mas hoje a maior cura é isso. O Pai Moon ensina a cada um de nós a nos curarmos. Né? Ou seja, nós temos que... Como é que você se cura? Quando você está próximo de Deus, quando você faz as coisas certas, quando você está lutando, você tem bloqueio do mal. Então, se você... O pastor Inoranjo falou no sermão, né? Que Deus e Satanás só podem um ajudar e o outro invadir. Né? Deus nos ajuda e nos protege, Satanás invade, prejudica, destrói e leva até a morte. Se nós tivermos uma base para ele, ou se nós fizermos alguma coisa que dê a liberdade de ele agir com a gente. Então, se a gente está tentando trabalhar do lado do bem, do lado direito da força, do lado dos pais celestiais, dos herdeiros pais de Jesus, não tem como o mal nos atingir. Então, nós estamos aprendendo a nos ter proteção através da prática. Então, esse é um momento de cura. Tem que crer. Se você não tem prática, Satanás pode requerer até a sua vida. Mas se você está se esforçando para dar testemunho, que é a hora do testemunho, falar que o Espírito Santo substancial, que a filha unigênita de Deus está sobre a terra, e que as pessoas precisam estudar e entender esse momento, você já tem um ponto positivo com Deus, né? Você está falando das coisas de Deus, está falando que as pessoas tenham bom ânimo, porque Satanás não vai poder destruir o mundo. Porque o amor, a prática é fé absoluta. Porque o amor de Deus persiste naquilo de obediência. Se a Mãe Moon diz a gente para testemunhar, levar o suco sagrado para as pessoas, distribuir biografia, nós estamos fazendo, nós estamos sendo obedientes, né? Porque a Helena colocou aqui, prática e fé absoluta. Se nós temos fé absoluta, nós temos que ter essa prática da fé, né? Levar e obedecer, que é a obediência. Amor absoluto e também obediência. Então, nós, por amor ao Espírito Santo substancial, por amor a querer salvar os nossos irmãos,
todos os cristãos, e até os que não são cristãos, mas são justos, nós temos que obedecer. Então, só a partir daí já nós temos o poder de cura, porque nós estamos trabalhando por isso. Se fosse só pelo motivo de doença, eu estaria na cama. Mas o Pai Celeste disse que não era para estar e acabou-se. Estou andando, não importa se dói ou não, estou andando. Vamos lá. Então, sendo feito, também os homens enfermos da ilha vieram para ser curados. Olha aí. Os quais também os honraram com muita atenção quando estava para partir e nos preveram das coisas que era necessário. Proveram, ou seja, de comida e tudo lá. E por 3 meses partimos em um navio da Alexandria que invernaram na ilha, parar na ilha, cuja inscrição era Castro Pollux. E chegando a Sicúria, permanecemos ali mais 3 dias. E de lá buscamos uma bússola e chegamos a Régio. Um dia depois, soprando o vento do sul, chegamos seguros em Putilli, aonde encontramos irmãos que nos suplicavam permanecer 7 dias e assim com eles, e assim partimos para Roma. E aos irmãos, tendo ouvido sobre nós, vieram nos encontrar na praça de Apio e os 3 tabernas. E Paulo, vendo-os, agradeceu a Deus por tomar coragem. Os irmãos vieram apoiar Paulo. É fantástico, né? Se todos os nossos irmãos, aí, se todos os nossos irmãos, um colaborasse com o outro, um quisesse ver o bem do outro, um quisesse ajudar o outro, não quisesse tomar as coisas, né? Hoje em dia está uma coisa tão triste, porque nós sabemos como é? Deixa eu ver aqui um minutinho só. Eu sei que a gente vai chegar lá. É aqui. Só que eu quero ver uma coisa. Efésios. Como eu gosto de Paulo. Quando Paulo diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. Isso são níveis de anjo, viu? Principado contra protestado, contra os príncipes das trevas. Ou seja, os príncipes são os filhos de Satanás, né? O mais próximo. Do século, contra Osten espiritual de maldade no lugar celeste. Gente, olhe bem, Osten. Pense bem, qual é o lugar que deveria ser celeste? O lugar celeste devia ser os templos, né? Devia ser os templos. Entendeu? Deixa eu ver. Gente, Hoste é uma tropa, tipo um exército, ou seja, um exército do mal invadiram o lugar celeste. Então, hoje a gente vê dentro da própria igreja uma luta entre o bem e o mal, pessoas que sabem da verdade, mas preferem fazer suas próprias vontades ou querer tomar os filhos espirituais dos outros, estão fazendo divisão. Essas pessoas estão com esses hostes, os espíritos malignos do inferno. Não importa onde você está, é sua prática que diz se você é de Deus ou de Satanás. Cada um de nós sabemos disso, né, Helena? A Helena colocou aqui, quando fizermos isso, nos sentimos bem. Esse é o trabalho que nos preenche, é verdade, Helena. Cada vez que a gente dá testemunho, cada vez que a gente consegue mais pessoas para ficar do lado do Pai Celestiais, dos verdadeiros pais de Jesus, nos fortifica e nos deixa com um coração de alegria, né? Então, assim, se nós conseguimos nos manter independente, hoje nós estamos na era do lar igreja, né? Porque você não pode ouvir o líder religioso, você tem que ouvir o fundador, você tem que ouvir o Messias, você tem que seguir as palavras dele, ler as palavras dele. Quanto mais lemos, nossa mente e nosso coração se fortifica, nós sabemos que podemos e não podemos fazer. Porque se eu dissesse, não, a Helena é minha pastora, vamos dizer, né? Aí eu digo assim, não, mas a Helena disse para eu fazer isso. Mas dentro dos princípios de Deus, diz o contrário. Quem eu tenho que seguir? A Helena ou os princípios de Deus? Lógico que é os princípios de Deus. Por isso que Paulo diz aqui que um exército, contra hostes espiritual da maldade no lugar sagrado. Gente, isso é tão sério e tão triste, né? Vamos lá.
E quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda e mas permitiu-se a Paulo morar sozinho com um soldado da guarda. E aconteceu que, após 3 dias, Paulo convocou os príncipes judeus e, tendo se reunido, disse: Homens, irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o povo, nem aos costumes de nossos pais, eu fui entregue como prisioneiro de Jerusalém nas mãos dos romanos, os quais, tendo me interrogado, queriam me deixar ir, mas por haver em mim nenhuma causa de morte. Mas quando os judeus opuseram contra isso, eu fui forçado para apelar para César, que não tivesse algo que acusasse a minha nação. Por esta causa, portanto, vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com estas correntes. E disseram-lhe: Nós não recebemos as cartas dos judeus acerca de ti, nem veio aqui algum dos irmãos anunciar ou falar algum mal de ti. Que bom. Mas nós desejamos ouvir o que tu pensas, porque quanto a esta seita, sabemos que em toda parte fala contra ela. Ele queria ouvir, mesmo chamavam o que nós chamamos de cristianismo como religião, era chamado pelos judeus de seita, e que falavam mal de Jesus, falavam mal dos discípulos. Isso vai se repetir na segunda vinda. E a gente pensa que não, mas vai se repetir, porque é algo para ser vencido. O que não foi vencido na era de Jesus tem que ser vencido na era da segunda vinda. E havendo eles assinado um dia, muitos foram ter com ele em seu alojamento, os quais lhes pôs testemunho do reino de Deus, persuadindo a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desta manhã até a noite. Gente, Paulo deu uma conferência a todos os judeus que quiseram ir. E para as pessoas que pensam: mas Paulo lia o Velho Testamento. Se hoje eu, Helena, a pastora Genilda, a Cícera, qualquer uma irmã que está aqui, for dar testemunho da segunda vinda, a gente é lógico que a gente vai usar a Bíblia, porque a Bíblia fala da segunda vinda, entende? Então, hoje em dia o povo quer seguir o Velho Testamento, mas eles falam, sim, eles falavam porque era do Velho Testamento. As leis de profeta termina com João, e se quer dar crédito, ele ali é que havia de vir. Depois ele diz: toda a lei e profeta profetizou até João. Depois disso vem a Boa Nova. Ou seja, o Velho Testamento se cumpre com a chegada de Jesus, porque eles profetizavam o Filho de Deus na terra. E aí começa a Boa Nova. Se eu for pregar, se a Helena ou qualquer um aqui for pregar, vai usar a Bíblia para provar que o Messias, quem é o Messias, onde ele está e o que eles estão fazendo. Entende? Então o Velho Testamento ficou só para até Jesus. A partir de Jesus, começou as boas novas, os ensinamentos de Jesus. E quando o Messias vier, ele traz o completo testamento. Quando o Messias vier, não, né? Que já estamos na era do Messias. Quando fazemos isso, nos sentimos muito bem. É verdade. Vou voltar, viu, gente? De vez em quando eu me lembro de alguma coisa. Então, aqui no Atos 28, 23, Paulo dá uma conferência de manhã até a noite. Quantas vezes eu e minhas irmãs já fez isso? E alguns creram, alguns que foram falados, mas outros não. Discordando uns dos outros, eles partiram após falar uma palavra. Bem, falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías, nossos pais, dizendo: vai a este povo e diz, ouvindo, olhe bem, aí Paulo falou tudo. Nossa, como a gente às vezes dá vontade de falar isso, Pai Celeste, de coração. Mas eu não vou mentir para o senhor. Olha o que Paulo diz. E o Espírito Santo vai falar através deles, como diz. Que o Espírito Santo do Isaías disse, dizendo: vai a este povo e diz, ouvindo, ouvirão, mas não entenderão. E vendo, verão, mas não perceberão. Quantas vezes o mundo ainda está agarrado e não percebe que já não estamos na era do Messias. Portanto, o coração deste povo está endurecido, e seus ouvidos com dificuldade fecham seus olhos, a fim de que não veja com seus olhos, e ouça com seus ouvidos, e entenda com seu coração, e se converta e se cure. Se eu me converto ao Messias, eu me curo só de doença física, não, me curo de todas as garras de Satanás colocadas pelos antepassados. Se eu encontro o Messias, a libertação vai ser minha e dos meus antepassados. Então eu vou curar meus antepassados e vou curar a mim e minha descendência. Isso é muito importante. Seja, pois, vosso conhecimento que aos gentios é enviada a salvação de Deus, que eles ouvirão. Como o povo escolhido não quis ouvir,
Deus teve que passar para quem? Para os gentios, que era renegado pelos judeus. E Jesus disse que eles o veria. Por quê? Eles não tinham dogmas. Não é o ensinamento do Velho Testamento, é os dogmas que as pessoas criam para impedir o caminho até Deus. Por isso que Jesus disse, nem entra, nem deixa entrar aqueles que querem entrar ao reino dos céus, né? Vamos lá. E como Estevão morrendo disse, né? Homens de dura cerviz, de corações e ouvidos incircuncisos, né? Então, vamos lá. Seja por vosso conhecimento aos gentios, e ele ouvirão. E tendo ele dito essas palavras, os judeus partiram, tendo grande contenda entre si, uns aceitáveis outros não. E Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada, e recebendo todos os que ele procurava, e pregando o reino de Deus, e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo. Com toda a confiança, temos que ter sempre confiança. E nós já estamos vivendo a segunda vinda, então temos que ter confiança na segunda vinda, sem nenhum homem o proibir. Paulo teve uma vida de perseguição terrível, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu li os 2 capítulos. Muito obrigada, minhas irmãs, por estar aqui. E vamos orar para encerrar. E amanhã eu volto já com Romanos, tá? Boa noite, Pai e Mães Celestiais. Boa noite, verdadeiro Pai. Boa noite, Jesus. Boa noite, os nossos irmãos e irmãs. Bondoso Pai, a leitura de hoje nos mostra que a perseverança na fé, a confiança em vós, faz de nós pessoas fortes, pessoas que suportam, Pai, a ventania, a tempestade, o balanço, Pai, e tantas vezes feito dentro de vossas casas. Nós te pedimos que levante o justo na comunidade sagrada dos herdeiros, Pai. Levante o justo em cada lugar que ele estiver, para que eles possam receber com bonança e alegria a notícia, Pai, que já estamos vivendo na segunda vinda do Messias, porque tudo que Jesus falou sobre a segunda vinda está acontecendo, e ele disse, quando vier tudo isso, ele estará à porta, ou seja, já estará na terra. Por favor, guie cada pessoa a encontrar essa verdade, a procurar, a perguntar e seguir, Pai, para que o Senhor possa abrir para essas pessoas todas e para nós a porta do reino dos céus. Para entrar não é tão fácil, Pai Celestial, porque temos que fazer nossas mudanças. Nós sabemos quando Jesus falou, né, que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de agulha, seria portas tipo triângulo, bem estreitinha, que para entrar teria que tirar a pele, ou seja, nós temos que tirar nossa máscara, nossa pele que esconde nosso verdadeiro eu e renovarmos com vossas palavras. Por favor, abençoe cada irmã que está aqui presente e os que vão assistir depois. Que o Senhor coloque em cada coração nosso, onde quer que esteja, a vossa força, para que nossa fé seja sempre maior do que nossas dúvidas, do que nossos obstáculos. Que nossa fé seja bem maior, para que não nos dividamos um do outro, porque nossa fé em vós é absolutamente 100% confiança, Pai. Nós sabemos quem o Senhor é, porque Jesus nos encaminhou até vós. Te pedimos que o Senhor abençoe, através de cada pessoa que está aqui, abençoe suas casas também. Abençoe nosso Brasil, protegendo nossas crianças do mundo inteiro, não só no Brasil. Nossos bebês, nossas crianças, nossos jovens. Não permita mais, Pai, que os demônios, tanto os encarnados como não encarnados, possam prejudicar as gerações futuras, porque elas são as esperanças de um futuro melhor se ela estiver centralizada em vosso filho e vossa filha. Te peço que abençoe a todos em nome do Santo, a todos os justos, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Minhas irmãs, muito obrigada. Gê, muito obrigada. Amanhã eu volto com Romanos, tá? Uma boa noite a todos na presença dos Pais Celestiais. Obrigada.